Bom dia, Fortaleza. Bom dia, Nordeste. Esta semana, a Federação das Indústrias e Comércio do Ceará reuniu a imprensa em almoço de confraternização. Eu estive presente e entrevistei o economista Pedro Jorge Viana e também o presidente da FIEC, Roberto Macedo, a respeito do desempenho da indústria cearense em 2011. O resultado você vê agora no Nordeste Acontece. Abrimos esta solenidade mostrando-lhes em vídeo uma visão geral da força da indústria brasileira e sua representante maior, a Confederação Nacional da Indústria, CNI. Vejamos, por favor. Este é o momento em que a diretoria da FIEC tem a oportunidade de agradecer a cada um de vocês pelo interesse e carinho com que acompanham e divulgam as atividades da indústria e sua contribuição para o desenvolvimento no nosso Estado. Muito bem, e para falar desse assunto, sobre a indústria do Ceará especificamente, e a brasileira, por que não dizer, eu estou aqui com o presidente da FIEC, Dr. Roberto Macedo, onde estamos no momento de confraternização, obviamente, com a imprensa toda. Doutor Roberto, embora a gente esteja num momento de festa, de comemoração, de confraternização mais especificamente, dados recentes publicados apontam que pela primeira vez, pelo menos nos últimos 20 anos, nas últimas 2 décadas, a indústria do Ceará deu uma queda em relação ao Nordeste, em relação à sua própria produção. Eu queria, a princípio, uma avaliação do senhor em relação aos dados gerais e o que levou a isso, por favor. A importação de matérias-primas, que antes até produzidas aqui localmente e tal, mas vinda de fora com câmbio desfavorável para exportar, favorável para importar. O calçado, mercado internacional, Europa, Estados Unidos, diante dessa crise que vem se arrastando desde 2008 e teve um novo componente aí na Europa agora, a crise maior dos Estados Unidos, e agora na Europa, que está possível. E ninguém sabe exatamente onde é que vai parar, porque são os governos que estão em crise, não é só a economia de alguns setores que estão, são os governos, os seus endividamentos, sem ter com que pagar. Enfim, tem uma série de fatores que têm influenciado isso aí. O mercado interno do Brasil ainda é forte e não está ainda contaminado, digamos assim, pela crise externa e tem sustentado grande parte. O Ceará é exportador, mas não tanto. Então, deu para... A queda podia ter sido até maior, mas não foi, porque nós atendemos bem o mercado interno. Um outro fator, setor têxtil. O algodão que o Ceará não produz mais nem 1 quilo, zero praticamente, viria todo ele de Goiás, do Brasil Central. O frete do algodão aqui, para transformar em fio, depois em tecido, jeans e tal, para mandar para fora, essa somatória dos 2 fretes nos tira do jogo, né? Então, tem indústria que está saindo daqui e está se implantando lá. É um fato que a gente tem que olhar e ver de que forma nós podemos superar através de alguma compensação que se dê para fazer com que a mão de obra local possa ser mantida e sustentada. Enfim, hoje nós temos nossa integração de bacia, botar água em qualquer lugar do Ceará hoje em dia. Rios perenes, que antigamente nós não tínhamos nem um rio perene, hoje nós temos vários. E com essa integração vamos ter mais ainda. Enfim, é um estado promissor, é um estado que pode nos levar a sermos felizes e não ficarmos chorando, digamos assim, os insucessos. Temos condição de superar todos eles. A gente verifica, portanto, que apenas 2 setores, que é o setor têxtil e o setor calçadista, foram basicamente os responsáveis por esse índice. Não é verdade? Entretanto, enfim, eles também foram responsáveis pelo bom posicionamento do Ceará em relação ao Nordeste, em relação ao Brasil. O senhor acha que estagnou, chegou ao limite esse crescimento da indústria desses 2 setores, ou é a economia mundial que está levando para esses números mesmo? Temos que repensar para manter pelo menos o que nós já temos.
mas aquela premissa de que mão de obra barata emprega mais e faz com que a gente tenha aqui indústria de mão de obra intensiva. Podemos até ter também, né? Mas não como a base da nossa economia. Então nós temos que buscar agora, são outros setores, outras áreas, que não tenha mão de obra tão intensiva, mas que você possa botar N empresas que absorva a mão de obra disponível e diminua o índice de desemprego, mas que agregue mais valor e que faça com que o nosso Estado continue avançando. Temos grandes oportunidades ainda para serem exploradas. A gente observa também que nesse mesmo período, essa mesma pesquisa do IBGE, indica que o estado do Paraná, por exemplo, pelo segundo ano consecutivo, ele apresenta crescimento. A política governamental, mais especificamente de governo federal para a indústria brasileira, ela é desigual em relação ao Nordeste? O que é desigual não tenho dúvida nenhuma. Desigual no sentido de que ela não dá atenção maior àquelas áreas mais necessitadas. Quando você tem um filho que é problema, o que não tem problema, você não fica olhando para ele com cuidado excessivo, mas o que tem problema você quer ajudar. Entendeu? Então, essa desigualdade regional ainda não é contemplada no governo federal. Por exemplo, Pernambuco, que teve o presidente Lula, por ser pernambucano e tal, carreou uma enormidade de projetos e facilidades para o estado de Pernambuco, que nós estamos comendo poeira de Pernambuco. É verdade. Ok, mas Pernambuco não foi positivo, o crescimento industrial de Pernambuco. Também não foi. Foi pequeno, mas teve perda. Então, o que é que houve lá em Pernambuco? Eu também estou curioso em saber, de tudo que a gente vê lá acontecendo, e na verdade não foi suficiente para avançar ou ter um positivo no seu desenvolvimento industrial. Indicadores concretos apontam para o crescimento da indústria do Ceará com a vinda dessas indústrias coreanas, do Porto de Pecém, enfim. Mas isso ainda vai demorar algum tempo. Até lá, o que a FIEC pode colaborar? Quais são os projetos do Ceará? Ou se há também a necessidade de uma participação direta do governo estadual nesse processo, de reverter esses números, né? O papel da FIEC, de atratividade de novos investimentos, se baseia na preparação, formação de mão de obra e oferecimento dos meios necessários para que as indústrias possam aqui se instalar e ter o pessoal capaz o suficiente para rodar os seus novos negócios. O governo do Estado é quem é o grande responsável pela atratividade através dos benefícios, das isenções e das facilidades que ele pode proporcionar àqueles que estão querendo vir para o nosso Estado. E isso no meio, onde dentro do Nordeste tem 9 estados, cada um com sua política de cessão de benefícios e de isenções para que essas empresas se instalem aqui. Então, é conhecido nacionalmente como a guerra fiscal, que saiu da fronteira do Nordeste e se espalhou pelo Brasil todo. Hoje o Paraná atrai determinadas indústrias de grande porte, com grande ramificação nas cadeias produtivas, como o setor automobilístico. Tem 4 fábricas de automóvel no Paraná, graças aos incentivos. O Rio Grande do Sul ofereceu algumas coisas para botar a nova fábrica da Ford lá, mas aí não foi suficiente, a Bahia chegou e trouxe para cá porque ofereceu tudo e mais alguma coisa. Né? Então, essa agilidade e essas condições, elas têm que ser trabalhadas e são trabalhadas pelo governo. Roberto, mas nós também temos números positivos na nossa indústria do Ceará. Faça um balanço nesse aspecto, por favor. Bom, liderança em exportação nós temos no agronegócio, nós temos flores, nós temos frutas. O melhor melão do mundo hoje é produzido aqui no Ceará por empresas cearenses e está colocando nosso melão no mundo todo. Enfim, no agronegócio temos aí. No setor de pescado e de água doce, também estamos voltando a uma certa liderança, quando já tivemos no camarão há pouco tempo passado, mas por um infortúnio aí, uma contaminação, nós perdemos essa posição. No setor de lagosta, somos maiores exportadores. No setor de castanha de caju, somos líderes no Brasil e um dos maiores exportadores, embora perdendo muito terreno para a Coreia, perdendo terreno para o Vietnã, perdendo terreno para a Índia,
Enfim, tem aí alguns, antigamente nós éramos quase que exclusivos em castanha. E hoje já não somos nem o segundo. Olha, eu não limitaria só a parte de exportação, não. Eu aposto muito mais e o que me move é muito mais a exploração e o uso do nosso potencial de que ficar olhando pelo retrovisor. Né? Entendeu? Então nós temos inúmeros projetos, inúmeras frentes aí para serem exploradas. Agora, se nós conseguirmos fazer um plano e um projeto, criar uma regra de industrialização para um longo prazo, tenho certeza que nós avançaremos muito mais rapidamente, atrairemos muito mais investimento e aquele que tem capital para colocar no risco se disporá muito mais vontade e de mão mais aberta. Próximo ano, nessa mesma data, estaremos comemorando aqui? Eu espero que tenhamos novos números e se não tivermos os números ainda concretos, as nossas perspectivas espero que sejam melhores do que as de hoje. Obrigado. Bom dia a todos e agradeço mais uma vez essa presença de vocês aqui na nossa festa, na nossa confraternização anual e até o ano que vem. Bom, e eu estou aqui com o Pedro Jorge, economista, e obviamente que a gente vai falar com você, Pedro, sobre os números recentes da economia do Ceará e do Brasil, obviamente, de uma forma geral, que em 2 décadas, pela primeira vez em 2 décadas, eu creio, apresentou números negativos para o Ceará. Qual a sua avaliação para isso? Veja, a indústria do Ceará, por ser uma indústria basicamente de transformação, ela conseguiu, nos 2 primeiros anos pós-crise, superar muito bem o problema. Entretanto, o prolongamento dessa crise tem afetado a nossa produção. Nós verificamos que em 2009 e 2010, até o 3º trimestre, nós crescíamos mais que a indústria do Nordeste e do Brasil. Entretanto, a partir do 4º trimestre de 2010, nós começamos a apresentar taxas negativas. Mas ressalve-se que essas taxas estão perdendo dinâmica, ou seja, elas eram mais elevadas e agora, no último trimestre, foi bem mais baixa. As perspectivas, então, é de que este ano de 2012 seja um ano de recuperação. Agora, esses números que são números de 2011, a gente já está no 2º mês de 2012, esses números, você acha que ele reflete essa crise mundial, especificamente, ou há uma estagnação da indústria cearense, desses setores? Ela parou de crescer ou é consequência da crise internacional? Não, com certeza é consequência da crise internacional. Como eu te falei, nos 2 primeiros anos, a indústria cearense se defendeu muito bem, digamos assim. Agora, com o prolongamento da crise, as exportações começaram a sofrer, os empresários começaram a pensar melhor sobre o futuro, como é que poderia ser os investimentos. O próprio consumidor está refreando um pouco os seus gastos. Então faz, por exemplo, o setor têxtil, o setor de vestuário, digamos, sofre uma pressão muito grande dos produtos chineses, porque, primeiro, a China usa uma concorrência predatória. Ela faz dumping. Ela diminui artificialmente os preços dos seus produtos. E, por outro lado, o Brasil usa uma política cambial de sobrevalorização do real que beneficia as importações. Então, é quase impossível a indústria têxtil brasileira concorrer nessas circunstâncias. Principalmente com a China, que é o principal comprador do Brasil. O Brasil não teria elementos para questionar a China essas práticas de dumping, por exemplo. Mas a China é um grande comprador de commodities do Brasil, não é de produtos industrializados, de commodities. Então, soja ela não vai deixar de comprar,
porque ela precisa da soja, né? Açúcar ela vai continuar comprando porque ela precisa. O problema é nos industrializados, onde ela usa uma política de forçar o preço dela para baixo. E o Brasil corrobora usando uma taxa de câmbio sobrevalorizada. Diante desses números, obviamente que a FIEC e suas afiliadas, enfim, devem estar fazendo algum movimento para tentar reverter isso para 2012. O que está sendo feito? Assim, basicamente, pressão sobre o governo federal para mudar a política cambial e a política de taxa de juros, e sobre a política estadual para que seja dado mais incentivos para a entrada dessas indústrias. A indústria do Ceará é uma indústria vitoriosa, porque uma indústria, por exemplo, como a Teixo, nós não temos matéria-prima. O algodão do Ceará acabou. Em compensação, nós vamos comprar lá fora, produzimos bem e vendemos para eles, entendeu? Então é realmente uma indústria vitoriosa. Micronegócios criativos em Fortaleza recebem incentivos da Prefeitura. Em continuidade às ações do projeto de apoio ao empreendedorismo em micronegócios criativos, a Prefeitura de Fortaleza iniciou visitas aos empreendimentos inscritos, a fim de obter informações sobre cada atividade e auxiliar na organização do negócio. Desde novembro do ano passado, artesãos e empreendedores criativos na área de cultura, educação, inovação tecnológica e outros recebem consultoria gratuita a fim de prepará-los para o mercado de negócios. Prefeitura e Comércio de Maracanaú promovem o Super Saldão de Carnaval. Promover ações que apoiem o setor de confecções do município, desde as indústrias fabricantes de tecidos, zíper, passando pelo aviamento até o trabalho das costureiras locais. Com este espírito, a Prefeitura de Maracanaú e as empresas do município promovem até hoje o Super Saldão de Carnaval no Feira Center, localizado na Avenida 1, no Gereissati 1.